Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos um momento de oração falando com o Senhor nosso Deus. E nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos e irmãs para orarem juntamente conosco. Quem saúda vocês é o pastor José Aparecido da Silva, que é também quem vos convida a orar nesse instante. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais esta vez, Senhor, nos conceder a oportunidade, o privilégio de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, com essa grande congregação virtual espalhada por todas as partes, e nós damos graças ao Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Damos graças ao Senhor pela nossa própria vida,
pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelas vitórias, pelas bênçãos. Deus bendito de misericórdia, nós pedimos também o perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e pedimos inspiração divina também, para podermos realizar mais este trabalho no dia de hoje. Pai bendito de misericórdia, aceita o nosso culto, a nossa adoração, nossos louvores, nossas orações, e assim, meu Deus, que todos possamos estar debaixo da bênção do Senhor. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos e amados irmãos. A escritura que vamos ler está no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, e nós leremos o versículo 19, não é? E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente em nossa programação. Lembrando então que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos são realizados ali todos os domingos no horário das 18 horas e 30 minutos. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E nós damos boas-vindas a todos vocês que desejarem estar conosco. Se você reside em um endereço próximo a esses que nós mencionamos, então venha adorar conosco. Certamente isso será uma bênção para nós, a tua presença. E também cremos que você será abençoado graciosamente por Deus. Portanto, nós convidamos a todos. E ainda também em tempo nós lembramos que este programa é publicado diariamente de segunda a sábado e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Portanto, se você desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco, fazendo a tua solicitação, e com muito prazer nós estaremos atendendo o teu pedido e adicionando você para fazer parte da família da fé. E dito todas estas coisas, então nós vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus agora, não é? Conforme anunciamos, Evangelho de Lucas, capítulo 12, e nós leremos no versículo 19. Leiamos então. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Amém. Somente este versículo, não é? E agora, queridos e amados irmãos, nós vamos ouvir um belíssimo louvor para a glória do Senhor nosso Deus e para a nossa felicidade, não é? O hino que nós vamos ouvir tem por título Como é que pode? E é cantado pela dupla Tony Silva e Desuíta. Nós ouviremos esse belíssimo canto para a glória de Deus e para o nosso enlevo, e depois retornaremos para darmos prosseguimento com a leitura da bendita mensagem do Senhor, o estudo da bendita palavra.
Ouçamos então e meditemos. Me contaram uma história, mas não pude compreender como foi que a própria vida no Calvário foi morrer. O suor tornar-se sangue, a porta de fechar, e a fonte de água viva com muita sede ficar. Como é que pode tudo isto acontecer? É mistério, é segredo, só Jesus pode dizer. Como é que pode tudo isto acontecer? É mistério, é segredo, só Jesus pode dizer. Eu não sei como é que pode o rei montar em um burrinho, receber uma coroa toda feita de espinhos, mesmo sendo escarnecido, perdão pronunciar. Um supremo advogado no sinédrio se calar. Como é que pode tudo isto acontecer? É mistério, é segredo, só Jesus pode dizer. Como é que pode tudo isto acontecer? É mistério, é segredo, só Jesus pode dizer. Eu não sei como é que pode o véu do templo se rasgar, o sepulcro se abrir, sem ninguém o destampar. Como pode, sem ter asa, um homem conseguir voar? E há quase 2 milênios nos falar que vai voltar. Como é que pode tudo isto acontecer? É mistério, é segredo, só Jesus pode dizer. Como é que pode tudo isto acontecer? É mistério, é segredo, só Jesus pode dizer. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo receba essa adoração em louvor ao seu bendito nome. E agora, queridos, nós vamos então dar prosseguimento aqui na mensagem O Poder de Deus para Transformar, e nós continuaremos então a leitura a partir do parágrafo 157. Vamos aqui então. Não havia coisa alguma que pudesse passar através daquela palavra. Então, o Senhor Deus deu a palavra, deu a sua palavra aos seus filhos que estavam no Éden, Adão e Eva. E então ele está dizendo aqui: e não havia nada que pudesse ultrapassar essa palavra. Ela era a coisa mais segura que podia existir para eles naquele momento, não é? Então, este é o Espírito Santo e ele traz a palavra a você. E ele produz o gosto do homem santo. Veja hoje as riquezas nas ruas, lindas e bela anatomia que Deus lhe deu,
e Satanás usando isto. Então ele está dizendo principalmente das mulheres, não é? Que são belas, são bonitas. E o próprio profeta de Deus, William Branham, disse que não é errado para uma mulher ser bonita. É próprio de uma mulher desejar ser bonita. Agora, o homem não é muito apropriado querer ser tão bonito, não é? Ele faz algumas considerações, não aqui nesta mensagem, mas em outra, ele já fez esse tipo de consideração, que durante toda a criação, a única fêmea que é a mais bonita do que o macho é os humanos, é o homem e mulher. Então, entre o homem e a mulher é a mais bonita. Mas do restante da criação, o boi, a vaca, o galho e a galinha, e assim por diante, não é? Então, em toda a criação, o macho é o mais bonito, não é? Então, a mulher estava lá no Éden muito bela, e agora até hoje, ainda na rua, quando ela se encontra assim, ela está muito bela, a mulher, na rua. Agora, ela vestirá de uma forma tão imoral, não sabendo que de hoje a uma semana ela pode estar apodrecendo na sepultura. Então, quer dizer, ela gosta de ser bela e é um direito dela ser bela, porque Deus a fez assim, mas acontece que a pessoa precisa se lembrar que pode ser que daqui uma semana, não somente a mulher, é claro, mas também o homem, possamos estar apodrecendo ali na sepultura daqui uma semana, porque podemos morrer, podemos ser sepultados e os nossos corpos entram em estado de decomposição rapidamente depois de 72 horas, não é? É isso. Descendo a rua aqui, há não muito tempo atrás, eu estava pregando em uma convenção nas Assembleias de Deus, lá na costa oeste, em uma reunião na Escola Bíblica do Sudoeste. Uma mulherzinha descia a estrada, uma pequena, ela estava vestida com suas roupinhas, com seu biquíni, seja o que foi que vocês chamam aquilo, de franjas, com botas e chapéu de cowboy. Eu estava subindo a estrada. Eu pensei, pobre coisinha, filha de alguma mãe e pai, foi colocada aqui para ser uma filha de Deus e se tornou uma armadilha e isca do diabo. Eu pensei, eu acho que vou virar e voltar e falar com aquela menina. Então, vocês estão entendendo? O profeta de Deus estava descendo a rua e cruzou ali com uma jovem, né, muito bonita, nesses trajes que ele já descreveu e tudo, e ele pensou, eu vou voltar e vou falar com ela. Quem sabe poderia ser filha de pais cristãos, não é? Mas ela foi ficando adulta
e começou a viver esse tipo de vida, né? E o profeta diz aqui, e ela é uma grande armadilha de Satanás para os homens, naturalmente, não é? Ela parecia ser da mesma idade da minha Sara, ali, 16 anos, 16 ou algo assim. Eu pensei, não é melhor, não. Então ele pensou de voltar a falar com ela, depois ele refletiu melhor e ele disse, não, é melhor não. Não vou falar com ela porque eu não tenho nada a ver com a vida dela e tal, e ele decidiu não é? Eu simplesmente subirei aqui na estrada e orarei por ela. Pronto, seria melhor, não é? Ao invés de ir falar com ela, não se sabe que tipo de reação ela teria, não é? Ela poderia ficar nervosa, poderia ficar irritada, poderia xingar ele e dizer, ô seu velho, o que é que você tem a ver com a minha vida, né? E isso não ficaria bem. Então ele achou melhor ir orar por ela, ao invés de ir falar com ela. Se alguém me ver parando para conversar com ela, é melhor eu não fazer isso, porque daí ele poderia estar conversando com ela na esquina ali ou na rua, parado ali, e alguém poderia ver e pensar alguma coisa ruim a respeito do profeta e também da jovenzinha, não é? Agora, ouçam, filhos de Deus, você chega naquele mesmo lugar, estas Jezabéis do dia, brincando com vocês, mas um homem que pensará primeiro. Ela pode ser muito bonita, pode ser que eu poderia fazer sucesso com ela, mas isto custaria a sua alma, quer dizer, a minha e a sua também, não é? Isso custaria a sua própria alma naquela situação. Algumas de vocês, moças, para estes riques, o filtro do homem que pensa produz o gosto do homem santo. Então, lembra-se nesta condição da palavra de Deus. Foi por isso que ele disse que lá no Éden não tinha nada que ultrapassasse aquela palavra. Era uma barreira, era uma fortaleza para proteger os filhos de Deus. Não somente o homem, que era Adão, mas também a mulher, que era Eva. E hoje ainda é assim. A palavra de Deus é uma barreira para que Satanás não toque a nenhum de nós. Aleluia. Vocês, homens casados, quando vocês veem estas mulheres na rua assim, vocês, filhos de Deus, não veem vocês o que aconteceu no princípio, quando a ciência deixou as mulheres tão bonitas no mundo antediluviano, até que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, não as filhas de Deus. Então, lá na Bíblia, em Gênesis, está escrito isto, que os filhos de Deus, então, viram que as filhas dos homens eram muito bonitas, muito belas, e tomaram para si mulheres dentre elas, né? E elas eram chamadas ali de filhas dos homens, e não filhas de Deus.
Vamos observando esses detalhes bíblicos, porque isso é aprender a palavra de Deus. Aleluia! E Deus nunca se esqueceu disso que eles fizeram lá em Gênesis. Deixaram as filhas de Deus para tomarem para si as filhas dos homens. E Deus nunca se esqueceu disto. Eles destruíram a coisa inteira. Ciência, beleza, costumava ser. Você observou a beleza das mulheres aumentando nos últimos dias? É um sinal do fim. É bom que nós observemos e ouçamos os conselhos do profeta de Deus para com cada um de nós, não é? Isso é um prenúncio do tempo final em que estamos vivendo. Deus provou isso. Então, use o filtro do homem que pensa. Você terá o gosto do homem santo. Isto te custará seu lar, isto te custará sua posição, isso te custará tudo que você possui, além disso, a sua alma. Vejamos, pode-se desmanchar um lar, né? Pode custar a família, e assim sucessivamente, e ainda por último custará a alma de cada um, não é? Muito bem. Isto romperá o seu lar, talvez haverá outro homem criando seus filhos. Quer dizer, você pode desmanchar o seu lar por causa dessa situação, e o que vai acontecer mais no futuro um pouquinho, pode ser que outro homem esteja criando seus filhos, esteja com a sua mulher e criando seus filhos, não é? A situação é essa, se torna nessa condição depois. Outra mulher criando seus filhos, porque aí desmanchou um lar. Aliás, 2 lares foram desmanchados, então um deles, outro homem, está criando seus filhos, e no outro você estaria talvez criando os filhos de outro homem, né? Porque não filtrou, não usou o filtro do homem que pensa, que era o ensino da palavra de Deus. Por isso, ele não observou esse filtro e não teve o gosto santo. Tome o filtro do homem que pensa. Isto produzirá o gosto da mulher santa. Quando você estiver indo para um salão ou algo assim, e elas te dizem: você terá dor de cabeça, você sabe, tome o filtro da mulher que pensa o que a Bíblia disse. Vê, então afasta-te disso, porque você sabe, você tem, sendo mulher, é claro, tem o seu cabelo comprido e ele fica pesado naturalmente, pesa no couro cabeludo e assim por diante. E aí então o profeta disse que você vai em um salão, por hipótese, não é? Para fazer algum tratamento ali no seu cabelo. Então a cabeleireira diz assim: sabe, isso vai dar problema na sua cabeça, é melhor você cortá-lo,
um pedaço para não ficar muito pesado e assim por diante, né? Mas o profeta está dizendo: tome cuidado, né? Tome o filtro da mulher que pensa, o que a Bíblia disse, vem, então afasta-te disso, vem, não faça isto, eu sou seu irmão e eu te amo, não tenho nada contra você, Deus sabe, e isso é o que me faz dizer as coisas que faço. É por causa do amor de Deus por você. Se um homem sai aí e ele não te diz, o seu pastor te deixa assentar por aí e age dessa maneira, ele não te ama. Ele não pode te amar. Eu não quereria aquela espécie de amor para as mulheres. Eu desejo ter um gosto santo por minha irmã. Eu desejo que ela realmente seja minha irmã. Não alguém que diz, alguém que fala que ela é muito bonita, e como ela é, e aquelas rainhas sexys, ela vai em meu, eu a quero uma dama cristã, né, com santidade, e assim por diante. Às vezes nós nos colocamos a pensar em determinadas situações, não é? Você sabe que Deus criou o homem para a mulher e criou a mulher para o homem. É perfeitamente natural que um se atraia pelo outro. É normal isso. E às vezes o pastor é um homem também. E as mulheres são mulheres também, as irmãs da igreja são mulheres também. E então cada pastor, nós somos pastores já, deixa eu falar no português, no singular, não é? Eu sou pastor já há aproximadamente 40 anos. E eu tenho atendido mulheres no escritório, né? Porque às vezes elas pedem para falar com a gente no escritório, e então sempre, toda vez que eu preciso atender uma irmã no escritório, ou eu peço para a esposa estar junto ali com a gente na audiência de portas fechadas no escritório, né? Ou então um diácono ali presente, para que Satanás não tenha nenhuma oportunidade de nos tentar e nos derrubar no pecado. Que você sabe quanto disso você já não tem ouvido falar, de pastores que eles dizem, pastor fulano caiu com uma irmã tal, né? Caiu porque ele não vigiou. E ela também não, é claro, mas a responsabilidade maior estaria para ele, que é o ensinador, que é o mestre, que é o líder. O pastor tem a responsabilidade maior. Então, nunca atendi uma mulher sozinha no escritório, mesmo sendo uma irmã santificada, fiel a Deus, temente a Deus, e nós também tememos a Deus. Pela graça de Deus, nós cremos no Senhor, tememos ao Senhor, mas precisamos ter discernimento
precisamos ter sabedoria para não sermos apanhados em uma armadilha por Satanás. Continuando mais um pouquinho. Eu a quero uma dama. Então ele está falando aqui como pastor, não? Ele diz, eu quero essa irmã, eu considero ela como sendo uma dama, uma mulher cristã, uma irmã minha, né, em Cristo. Ó Senhor, conserve-me sob a rocha. Sim, em Efésios capítulo 5, versículo 26, a única maneira que você pode passar por aquela rocha, isto é, lavado pelas águas da separação, através da palavra. Isto é correto. Bendito seja o sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos parar por aqui em nossa lição, nossa leitura, em nosso estudo, mas eu creio que isto tem servido de um grande aconselhamento para todos nós, porque quando nós estamos falando a palavra, nós estamos nos ademoestando a nós mesmos, não somente aos outros, não é? Quando eu estou pregando para mim, e para os meus irmãos e para as minhas irmãs, mas precisamente para mim. Eu, primeiro de tudo, é que tenho que ter o discernimento suficiente para não acontecer aquilo que o profeta disse um pouquinho antes aqui, que depois o que vai acontecer é que outro homem vai estar criando seu filho ou seus filhos, e você possivelmente estará criando os filhos de outro homem, por causa da falta do discernimento que tivemos, né? Mas agora nós vamos orar, como fazemos em toda a programação. Nós teremos o momento de oração, a oração da fé em favor dos enfermos, em favor dos aflitos e assim por diante, não é? Agora eu convido os irmãos para orarem juntamente conosco, tanto irmãos como irmãs. Não importa onde você esteja, perto ou longe, porque este meio virtual, ele vai muito longe, ele vai em todas as partes, ele penetra nas casas, nas famílias. Então, onde quer que essa voz esteja sendo ouvida nesta hora, que haja um aprendizado, uma advertência para cada um de nós. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós damos graças a Ti, em nome de Jesus Cristo, por mais esta vez o Senhor nos conceder essa graça, esse privilégio de estarmos ouvindo a bendita palavra do Senhor, de estarmos sendo ensinados pelo Espírito Santo através da bendita palavra, meu Pai. Pai de misericórdia, e agora nós pedimos ao Senhor que olhe em favor das pessoas enfermas, aflitas, oprimidas. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa, meu Deus, seja qual for a necessidade de cada um ou de cada uma. Senhor, se estão doentes fisicamente, o Senhor, por misericórdia, estende tuas mãos para curar, para dar saúde. Se estão com outro tipo de problema qualquer, quem sabe uma opressão maligna, espiritual, algum espírito opressor, algum espírito maligno que perturba a vida de uma pessoa,
de uma irmã, de um irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós determinamos como ministro de Deus que o demônio se afaste das vidas, afaste-se dos lares e que a pessoa seja libertada. Aqueles irmãos e irmãs que trouxeram suas peças de roupa, trouxeram seus lenços, que a virtude do Espírito Santo Celestial, que a virtude do próprio Deus, curador, libertador, esteja sobre essas roupas e que ao tocar os corpos das pessoas necessitadas, enfermas, aflitas, oprimidas, que elas possam receber a bênção, a vitória, a libertação para a glória do teu sagrado e bendito nome. Abençoa, Senhor, nossos jovens, adolescentes. Hoje, Satanás tem perturbado muito as famílias, os lares, através da adolescência, porque ele apanha os jovens, as jovens, e muitas vezes perturba a família com aquilo. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós repreendemos e expulsamos todo o mal, para a glória de Deus, para a felicidade dos filhos do Senhor. Pai de misericórdia, e nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, Senhor. Muito bom, meus queridos e amados irmãos. Nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Que Deus possa permanecer conosco em nossos passos, guiando nossas vidas, dando-nos sabedoria, como já ouvimos na palavra de Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar discernimento e que jamais possamos cair nos laços de Satanás. Pai Santo, fica com cada um de nós e que cada um de nós possamos sempre seguir os passos do Senhor, para que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todos os males. E assim, permitindo o Senhor, nós estaremos juntos novamente em nosso próximo programa. Que Deus abençoe a todos. Humildemente pedimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.